ler o texto da palavra de Deus que está escrito no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Diz assim o texto da palavra do Senhor: E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, juntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhadas, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus, e ouvimos isso em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que é que significa tudo isso? Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Podem se assentar. Meu Pai, no nome de Jesus, derrama sobre nós do Teu Espírito, mais uma vez te clamamos, e que a Tua palavra ministrada aqui pouse sobre nossas vidas, produzindo vida e vida com abundância, no nome de Jesus. Um de vocês, e enquanto eu louvo a Deus por cada um de vocês, eu glorifico ao Senhor Jesus e exalto o ministério do Espírito Santo, porque nós só estamos aqui Dito isso, eu quero trazer aos irmãos algumas lições importantes que a gente aprende aqui nesse texto que lemos agora há pouco, de Atos 2. O texto de Atos, de uma forma geral, nos mostra a expansão da igreja primitiva. Nos chama a atenção o fato de que os irmãos da igreja primitiva não tinham nada que hoje a gente considere essencial para o seu crescimento e o seu sucesso. Eles não tinham bens, eles não tinham dinheiro, eles não tinham influência política e nem tinham status social. No entanto, eles ganharam multidões para Cristo e viram a implantação de inúmeras igrejas por todo o ministério romano. E isso se deu exclusivamente pelo poder do Espírito Santo. O pensador Vance Havner, pensando sobre o mundo e sobre a necessidade de transformar o mundo, da igreja, transformar o mundo através da sua vida, através das suas atitudes, através do seu ministério, ele disse o seguinte: nós não vamos transformar o mundo pela crítica, nem vamos transformar o mundo pela conformidade com ele, mas transformaremos o mundo
pela combustão dentro de vidas inflamadas pelo Espírito de Deus. Os primeiros cristãos eram pessoas inflamadas pelo Espírito Santo. Os primeiros cristãos viram a igreja crescer e pessoas serem salvas, porque eles foram impulsionados pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo que desceu lá na festa de Pentecostes continua hoje à nossa disposição. E eu tenho certeza de que se o Espírito Santo descer sobre nós, como de fato já está, Ele nos tornará testemunhas mais eficazes de Cristo. Dito isso, uma pergunta nos vem à mente. Nós somos testemunhas eficazes de Cristo? O que a gente entende como a descida do Espírito Santo sobre a vida de alguém? Quando a gente vai lá para as palavras de Jesus, registradas por João no seu Evangelho, no capítulo 16, no verso 14, Jesus Cristo vai dizer que um dos ministérios do Espírito Santo é glorificar a Ele, a Jesus. E, dito isso, Atos 2 nos ajuda a entender o ministério do Espírito Santo, quando glorifica a Jesus e quando impulsiona e capacita homens e mulheres, pelo seu poder, a serem testemunhas de Jesus. O próprio Jesus vai dizer que a sua igreja receberia poder do Espírito Santo. Mas ele diz, para que seria esse poder? Vocês receberão poder do alto, para serem minhas testemunhas. Quando a gente lê o livro de Atos, e sobretudo aqui no capítulo 2, na descida do Espírito Santo, nós vamos ver registrado no mínimo 4 experiências da igreja antes da descida, durante e após a descida, que eu quero meditar com os irmãos nessa noite e orando ao Senhor para que essas experiências que nós vamos ver da igreja primitiva possa dizer muito a mim e a você nessa noite. A primeira experiência é que nós vemos uma igreja esperando pelo Espírito. O verso 1 do capítulo 2, nós vemos que ao completar o dia de Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar. Essa é a primeira experiência que eu queria trazer para os irmãos. É uma igreja que espera pela ação do Espírito de Deus. E quando a gente vê o testemunho dessa igreja que esperou, porque Jesus Cristo havia dito aos seus discípulos, não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, eles aprenderam a esperar no Senhor. Eles aprenderam a estar esperando o tempo exato da descida do Espírito Santo de Deus. Eles não se moveram antes de acontecer. Era uma igreja que aprende a esperar no Senhor. Por falar em esperar no Senhor, a gente tem falado sobre isso algumas vezes aqui. Porque se tem algumas dificuldades que nós temos, é dificuldade de esperar no Senhor. Nós temos muita dificuldade de esperar no agir de Deus. E por isso a gente costuma agir antes. E por costumar agir antes,
A gente age não de acordo com o poder de Deus, mas de acordo com a nossa vontade. Uma igreja que tem um objetivo, que eles sabem qual é. O objetivo da igreja, o objetivo daqueles discípulos era, em primeiro lugar, glorificar a Deus. E, em segundo lugar, o objetivo daqueles discípulos era que o próprio Cristo havia dito: vocês devem ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar tudo aquilo que tenho dado a vocês, mas vocês não podem fazer isso por si mesmos. A ordem de Jesus é que a igreja vá. Mas Jesus também garante que a igreja não pode ir por si mesma, baseada na sua força, baseada no seu conhecimento. Então é preciso aprender a esperar. Mas como eles estavam esperando? Talvez eu e você, como igreja, possamos dizer que estamos esperando no Senhor. A verdade deve ser essa. A verdade é que todos nós aqui devemos esperar no Senhor. E esperar o que no Senhor? Uma das coisas que nós devemos esperar no Senhor é a sua segunda vinda. Nós devemos estar atentos, esperando pela promessa do Senhor de que Ele virá. E nós cantamos algo que é extraordinário, que diz assim: Maranata, vem, Senhor Jesus, ó Alfa, ó Ômega, Cristo, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Nós estamos esperando pelo Senhor. E como nós estamos esperando? O texto diz que a igreja estava esperando, mas estava esperando no mesmo lugar. Quando o texto mostra que a igreja estava esperando no mesmo lugar, ela dá a visão, e ela traz a visão de união, de comunhão, de comunidade, de gente junta. Uma das condições do Espírito Santo descer sobre uma igreja é que essa igreja esteja junta. Uma das condições do Espírito Santo descer sobre nós é que nós estejamos juntos, no mesmo lugar, no mesmo objetivo, com a mesma visão, com a mesma espera. Não dá para a gente ser Babel, não dá para a gente ficar dividido e esperar que o Espírito Santo haja numa casa dividida, numa igreja dividida, com vidas divididas. Nós podemos, sim, certamente, pensarmos diferentes em um monte de situações e em um monte de assuntos, mas pensar diferente não implica e não significa que nós devemos andar desunidos. A igreja está junta, esperando no mesmo lugar e esperando em oração. Isso nos remete à oração de Jesus, lá em João 17, a oração que a gente conhece como oração sacerdotal, quando o próprio Jesus Cristo, orando ao Senhor, ele diz: ó Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, e o mundo vai te conhecer quando isso acontecer. Muitas vezes nós queremos que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós, mas nós não estamos juntos em união. Como o Espírito Santo iria descer numa situação dessas? Numa situação de desunião total, numa situação de cada um para um lado, numa situação de guerra. Eu falo de igreja, mas também falo de casa, eu falo de lar, eu falo do seu lar, eu falo da sua casa, eu falo daquilo que você deveria ter como comunhão. Muitas vezes nós queremos a ação do Espírito Santo de Deus, mas a nossa vida é uma desunião total. Essa é a primeira lição que nós vemos aqui no texto de Atos. É uma igreja que espera pelo Espírito Santo. O problema é saber se nós estamos verdadeiramente esperando pelo Espírito Santo. A igreja não cresce por causa do pastor. A igreja não cresce por causa de outra coisa que não seja no poder do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Foi Ele que chegou até você.
ainda que possa ter usado palavras de alguém, ainda que possa ter usado a boca, ainda que possa ter usado a boca de alguém, ainda que possa ter usado a vida do pastor, mas a vida do pastor foi apenas um instrumento que o Espírito Santo usou para que chegasse até você. Você está aqui porque foi Ele, o Espírito Santo, que chegou até você. Nós recebemos poder, e o poder que nós recebemos muitas vezes está sendo ensinado de forma equivocada. Algumas pessoas estão achando que receberam poder para derrubar um monte de barreiras que tem por aí. O texto diz que nós recebemos poder para testemunhar, para ser testemunha, para pregar o Evangelho. E em sendo testemunha e pregando o Evangelho, nós estaremos glorificando ao Senhor da vida. Quando o Espírito Santo desceu sobre mim, o poder que Ele me deu não foi para ser maior do que os outros. O poder que Ele me deu foi para me tornar uma testemunha do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Vocês recebem poder, mas vocês recebem poder para ser testemunha. No texto original, a palavra testemunha quer dizer mártir. Você recebeu, e ontem eu estava dizendo no encontro dos homens, que uma das lições que o apóstolo Paulo disse e deixou para o seu filho na fé, Timóteo, foi: esteja disposto a sofrer pelo Evangelho. Ser testemunha é ser mártir. A igreja então estava unida, esperando pela descida do Espírito Santo. Mas não apenas isso. Tem ainda uma segunda experiência que nós vamos ver. A igreja estava reunida, mas estava reunida adorando ao Senhor. A igreja quando se une, a igreja quando se reúne, tem que ter isso em mente. Nós estamos unidos e reunidos para adorar a Deus. Nós não estamos reunidos com outro propósito que não seja o de adorar ao Senhor. A igreja está reunida adorando ao Senhor. E eu quero dizer isso para os irmãos: quando a igreja está unida em vida e em adoração, então o Espírito desce. Eu preciso repetir para você: a igreja estava esperando o Senhor, mas unida. E unida, ela estava em adoração. E quando a igreja está unida na vida, e em adoração, o Espírito Santo vem. E foi isso que aconteceu, e é isso que o texto nos mostra. Eles estavam reunidos. A grande preocupação daqueles discípulos, cerca de 120 pessoas, que estavam no mesmo lugar, unida, era adorar ao Senhor. O que o Espírito Santo vai fazer e a hora que Ele vai descer é com Ele. O que nós temos que fazer é continuar juntos, adorando ao Senhor. Jesus Cristo disse para a igreja ficar reunida, esperando o poder do alto. O Espírito Santo será derramado. A hora do Espírito Santo ser derramada não compete ao homem. A hora do Espírito Santo ser derramada compete a Deus, compete a Ele. E a forma como o Espírito Santo desce depende da forma como a igreja está. A igreja está reunida, a igreja está em adoração. É uma condição básica para que o Espírito Santo desça sobre a igreja. E quando eu falo igreja, eu falo de você, eu falo desse templo também. Eu falo desse templo, eu falo desse lugar, mas eu falo de mim e falo de você. Quando nós estivermos reunidos com a preocupação de adorar ao Senhor, então nós vamos ver a manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida e na vida dessa igreja. Mas é preciso que nós estejamos assim. E quando o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo desceu e habitou entre os homens. Aqui é uma diferença de quando ele descia lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele descia sobre algumas pessoas, ele não habitava nela, ele descia sobre um ou outro. Quando ele veio aqui no dia de Pentecostes e na festa de Pentecostes, ele desceu para habitar. Ele agora mora aqui. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que eu e você, nós somos templo e morada
do Espírito Santo. Você quer saber onde o Espírito Santo habita? O Espírito Santo habita na vida daqueles sobre quem ele desceu. E é por isso que o apóstolo Paulo mesmo, ele mesmo vai dizer também, escrevendo aos Romanos, que por causa disso, muitas vezes ele geme por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele comunica-se com Deus numa linguagem que nem é dos anjos, nem é dos homens, mas é num dialeto que ele mesmo entende sobre nós, que muitas vezes nós estamos numa situação tão difícil, tão triste, tão caótica, tão pesada, que nós não conseguimos dizer nada. Você já deve ter chegado numa situação dessas, de estar numa situação tão drástica na sua vida, que não sai nada da sua boca, a não ser lágrimas e gemidos, e é esse gemido que vem, que é o Espírito Santo que habita em você, que te conhece no mais profundo, que sabe de todo o teu ser, e que geme por você diante de Deus, e Deus entende a língua de Deus, porque Deus fala com Deus ao seu respeito. Essa é uma das obras do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Quando a igreja está assim, então o Espírito Santo desce, e ele desce para habitar. Mas o texto não diz apenas isso, o texto diz que ao Espírito Santo descer, ele batizou. E aqui eu quero tratar com você rapidinho sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu preciso dizer a você que a palavra batismo, do grego, tem dois significados. Um é o literal e o outro é o figurativo. Literalmente, a palavra batismo significa submergir. Mas o seu significado figurativo é ser identificado com. Sendo assim, o batismo com o Espírito Santo é o ato de Deus pelo qual ele identificou os cristãos com o cabeça da igreja, que é Cristo, e por isso ele formou o corpo espiritual do cabeça aqui na terra. É isso que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 12. O batismo com o Espírito Santo, em primeiro lugar, é a identificação de Deus, que Deus faz comigo e com você, identificando-nos com Cristo. Em termos históricos, esse batismo com o Espírito Santo ocorreu lá atrás, na festa de Pentecostes. Hoje, o batismo com o Espírito Santo acontece sempre que um pecador se arrepende. Porque o batismo com o Espírito Santo é exatamente isso, vem de Deus para você, é Deus identificando você como parte do corpo do seu Filho amado. Mas tem o batismo nas águas. E o que é o batismo nas águas? Para a gente fazer essa comparação distinta, eu preciso ser bem rápido nessa questão, porque tem outras questões para a gente tratar aqui. O batismo nas águas, por exemplo, é o testemunho público, que identifica a pessoa com Cristo. Ou seja, quando você se batiza aqui na água, como foi o caso de Juan outro dia aí, é um testemunho público, que todos vocês estão vendo, que todos nós estamos vendo, que identifica a pessoa batizada nas águas com Cristo. O batismo no Espírito Santo, então, é a experiência pessoal e particular que identifica a pessoa com Cristo. Se o batismo nas águas é público, o batismo com o Espírito Santo é pessoal, é particular, é individual, é você e Deus. Mas isso quer dizer o seguinte: na medida em que você aceita o seu Filho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de sua vida, você recebeu o batismo com o Espírito Santo, porque você só é batizado com o Espírito Santo porque foi Ele quem te convenceu do pecado e da justiça e do juízo, e por causa disso você passa a ser identificado com o cabeça da igreja. O próprio Deus é um ato de Deus para você. Lá em Pentecostes houve o batismo com o Espírito Santo, que foi exatamente isso, foi a identificação de Deus com cada um daqueles cristãos, Deus identificando os cristãos com seu Filho Jesus. E não é qualquer coisa. Nós estamos falando do próprio Deus, que olha para você e que olha para mim e diz: esse aí está identificado com meu filho.
é algo pessoal. Mas o que o Espírito Santo fez, vejam bem, a igreja estava esperando pelo Senhor, a igreja estava unida em adoração ao Senhor, juntas em adoração, o Espírito Santo desce. Nós não estamos falando de qualquer descida. Nós não estamos falando da descida de um vento, nós não estamos falando da descida de qualquer homem, nós estamos falando da descida definitiva do Deus e Espírito Santo sobre a vida da igreja. Não poderia ser de todo jeito, não poderia ser qualquer coisa, tinha que ser algo também extraordinário, porque era Deus descendo sobre os homens, era o Espírito Santo de Deus descendo sobre os homens lá na festa de Pentecostes, e isso foi um batismo total, porque foi a identificação que Deus fez: esse povo é meu. É por isso que as pessoas de lá de fora que estão olhando ficam espantadas: o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que todo mundo de lá de fora percebe, tem alguma coisa diferente nesse povo. E o que é diferente nesse povo é que esse povo agora é identificado com o Filho de Deus. E quem não é identificado com o Filho de Deus, quem não é identificado com Jesus, que não recebeu esse batismo com o Espírito Santo, vai ficar realmente sem entender o que está acontecendo. As pessoas não entendem porque você sofre e continua firme. As pessoas não entendem porque você está cheio de dor, cheio de problema e continua firme no Senhor. Mas eles continuam olhando para a tua cara e percebendo aí: esse ou essa tem um olhar diferente. Porque você foi batizado com o Espírito Santo, e todo mundo que olha para você percebe: você faz parte do corpo, do cabeça da igreja. Mas o Espírito Santo veio e ele batizou assim. Mas ele não apenas batizou, ele encheu. Lá no verso 4, nós vamos ler exatamente isso: e as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. Quando a gente volta para o capítulo 1, no verso 8, a gente lê o que a gente já disse aqui agora há pouco: e vocês vão receber poder do céu, vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês vão ser testemunhas. Vocês, quando o Espírito Santo de Deus enche o homem, ele enche o homem de poder. Muito provavelmente, eu e você, a gente tem aprendido erradamente o que é que significa poder do Espírito Santo. Talvez, quem sabe, a gente fica pensando, e a gente aprendeu, que quando o Espírito Santo nos enche de poder, é para a gente ser os bambambãs. É para a gente ser a última Coca-Cola no deserto. É para a gente receber tanto poder que vai dizer assim: eu vou entrar depois, só para impressionar. Tem alguém que anda dizendo isso por aí, né? Eu vou entrar depois. Quando todo mundo estiver quietinho, eu vou entrar depois só para impressionar. Esse poder não vem do alto, não vem de Deus, não vem do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo nos enche de poder, ele nos enche de poder para servir. Mas as pessoas não querem esse poder, o poder de servir, então não querem ser enchidas do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo enche a minha vida, ele me enche para me tornar uma testemunha a serviço do reino. E não alguém que vai aparecer, que vai ser o melhor, que vai ser cabeça e não cauda, porque só existe um cabeça aqui, é Cristo. E quando o Espírito Santo nos chama, ele nos chama e nos enche para servir. Queridos e queridas, a igreja do Senhor, quando recebeu o Espírito Santo, recebeu esse poder de servir. O problema é que muitas vezes nós queremos ser servidos, mas não queremos servir. E eu preciso lhe dizer uma outra coisa: em nenhum momento a Bíblia nos exorta a sermos batizados pelo Espírito Santo, porque isso é algo que vem de Deus. Você não é batizado pelo Espírito Santo porque você quer, porque você pede, porque você jejua, porque você fica de joelho no chão passando fome. Não tem nada que você faça para que possa receber o Espírito Santo, porque não é de você para Deus, é de Deus para você. Então a Bíblia não nos exorta a sermos batizados com o Espírito Santo, mas a Bíblia nos ordena a ser cheios do Espírito Santo.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, ele vai dizer exatamente isso: não se embriaguem com vinho, porque ele traz contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós somos exortados a sermos cheios do Espírito Santo, porque quando somos cheios do Espírito Santo, Deus nos transforma em servos adoradores. E é isso o que nós vemos aqui. Deus desceu através do seu Espírito sobre a vida dessa igreja, daquela igreja. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus desça hoje com poder sobre a sua vida e faça de você e de mim testemunhas eficazes da glória de Deus. Nós não temos que entrar depois para impressionar. Nós temos que servir para testemunhar. Esse é o poder de Deus sobre nós. Quando Ele desce sobre nós, Ele nos torna testemunhas eficazes do seu poder. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. O poder não é meu, o poder é dele. O poder não é da igreja, o poder é de Deus. Você sabe o que aconteceu com a maioria daqueles cristãos que receberam o Espírito Santo naquele dia e que foram batizados com essa forma de batismo que eu acabei de falar para vocês e que foram cheios do Espírito Santo? Eles saíram com poder para testemunhar, morreram pelo Evangelho, viveram pelo Evangelho, testemunharam o Evangelho. A igreja cresceu porque um monte de homens e mulheres cheios do Espírito Santo sofreram pelo Evangelho, mas foram testemunhas fiéis do Evangelho. Era como se eles dissessem: eu sou de Jesus, aleluia, e não abro nem para um trem carregado de dinamite. Não vai ser César com seus açoites, não vai ser os romanos com as suas prisões que me impedem de ser testemunhas de Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer isso em uma de suas cartas. Ele chega a dizer: olha, a minha prisão foi excelente. Eu estou dizendo nas minhas palavras, a minha prisão foi excelente porque ela glorificou a Jesus, e por causa da minha prisão eu pude ser testemunha do Evangelho e muita gente se converteu. Inclusive na casa de César perseguidor teve um monte de gente que foi tocada pelo Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, passou a ser uma testemunha fiel e eficaz. Então, meu querido e minha querida, a minha oração é para que eu e você, para que essa igreja seja cheia do Espírito Santo para receber poder, sim, mas não para aparecer, mas para ser testemunha eficaz do Evangelho de Jesus. Mas o Espírito Santo, como eu disse para vocês, ele veio, ele batizou, ele encheu e ele falou. É extraordinário. Deus falou a língua dos homens, para que o homem pudesse entender a linguagem do Evangelho. Tem nada mais extraordinário do que isso. Deus fala a minha língua, para que eu entenda. Porque se não entender, como eu vou me converter? O texto é claro e ele diz que o Espírito Santo de Deus realmente falou. Mas é importante lembrar isso. Quando o Espírito Santo desceu, a igreja estava como? Lembram? Unida e em adoração. Adoração a quem? A Deus, a Jesus. Ninguém ali estava adorando Pedro, ninguém ali estava adorando Tiago, estava todo mundo adorando ao Senhor. Quando o Espírito Santo desce, que ele enche, que ele batiza, identificando aquelas pessoas com o próprio Cristo, cabeça da igreja, ele também fala. E o texto diz o seguinte, olha, tem Lucas escrevendo em Atos aqui, ele vai dizer, citar cerca de 15 nacionalidades, um monte de gente com línguas diferentes. Mas quando o Espírito Santo de Deus fala, ele fala uma língua que você entende o que significa. Teve nada de estranho. O que tinha de estranho ali era um monte de analfabeto falar línguas
que outras pessoas entendiam na sua própria língua. Se eu quiser dizer milagre aqui, eu diria que o milagre é muito mais do ouvido do que da boca. Quando Pedro pregou, Pedro era semi-analfabeto e ele pregou em aramaico. E o texto mostra cerca de 15 nacionalidades e eles entenderam perfeitamente o que estava sendo dito. O que eu quero dizer para vocês é que o dom de línguas, ele não é estranhas que confunde. O dom de línguas é dado por Deus para a pregação do Evangelho, para glorificar a Cristo, porque o dom de línguas, ele é para que o Evangelho seja pregado, para que o Evangelho seja anunciado. Você falar um monte de coisas que ninguém entende, quem se salva? E não dá para você ficar me falando de que isso é mistério, porque a palavra de Deus, ela é bem clara para mim e para você. O Espírito Santo de Deus fala, mas ele fala uma língua que a gente entende. E aqui eu queria trazer para vocês um contraste com Babel. Vocês lembram de Babel? Lá da Torre de Babel, o que é que os homens queriam? Os homens queriam chegar até Deus. Como? Construindo uma torre que chegasse até Ele. Em primeiro lugar, eu quero dizer uma coisa: se todos nós, se a gente inventar de querer chegar a Deus através do nosso conhecimento, através da nossa bondade, através daquilo que a gente sabe, através das nossas artimanhas, tudo que vai acontecer conosco é que nós vamos ficar totalmente confundidos. O que Deus nos mostra através de Babel é que não existe a menor possibilidade do homem chegar até Deus. É por isso que Deus veio até o homem. Porque eu e você, pelos nossos esforços, a gente não consegue chegar até Deus. Não tem possibilidade. Então, se eu e você, a gente não consegue chegar até Deus, o que acontece? Então Deus chega até nós. Quando o homem tentou chegar até Deus lá em Babel, o que foi que Deus fez? Vocês conhecem isso. Deus confundiu as línguas. Todo mundo falava uma língua só, mas como eles estão cheios de arrogância, cheios de empáfia, cheios de orgulho, orgulho da sua sabedoria, orgulho daquilo que eles são, e dizem, nós vamos chegar até Deus, Deus confunde lá as línguas, e eles agora não conseguem mais entender o que um dizia e o que o outro dizia. É assim, muitas vezes, em muitas igrejas, não passam de uma Babel, falando um monte de coisas que ninguém entende. E fala por orgulho. E fala para querer ser melhor do que o outro. O contrário disso, é que em Pentecostes, Deus deu também uma mostra exatamente do contraste. Quando Deus vem até o homem, então ele fala uma língua que os homens entendem. Sabe por que você é de Cristo hoje? Porque Ele chegou até você e falou a você exatamente o que você entendeu. E o que você entendeu é que existe um Deus de amor, de bondade, de misericórdia e de toda graça, e que te ama, e que te escolheu, e que te chamou. E Ele fez isso através do Espírito Santo. E foi numa língua que você entendeu. O Espírito Santo que falou lá atrás é o mesmo Espírito Santo que continua falando hoje. Porque o dom de línguas, como eu disse agora há pouco, tem o propósito de tornar o Evangelho conhecido no mundo. Se não torna o Evangelho conhecido, então não tem nada de Deus nisso daí. Há algo extraordinário quando a gente pensa no tamanho de Deus, na misericórdia de Deus, e quando a gente sabe que Ele resolveu falar a nossa língua para que a gente pudesse compreendê-lo. Isso só acontece através do ministério do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E, por fim, a igreja recebeu poder para testemunhar aos perdidos. Eu acabei de dizer isso agora para vocês. Pedro pregou na língua deles.
e aquele povo que estava todo naquele lugar, e veja como acontece. E veja o que acontece, veja algo extraordinário. Quando a igreja está unida, adorando ao Senhor, e recebe o Espírito Santo de Deus, pessoas de fora são atraídas. Tinha gente fora do espaço. Naquele espaço lá só tinha 120. Mas eles escutam a adoração, eles veem a comunhão, eles veem todo mundo unido, e eles começam a ouvir o que eles estão falando. Quando o Espírito Santo desce, quando o Espírito Santo transforma, quando o Espírito Santo de Deus enche, as pessoas de fora são atraídas para ouvir o Evangelho de Jesus. Você pode até pensar, eu vim para a igreja porque alguém me chamou. Você veio para a igreja porque você foi atraído irresistivelmente pelo Senhor. E você foi atraído irresistivelmente pelo Senhor, até, eu concordo, através de um irmão, através de um filho de Deus, mas é através do povo reunido, que as pessoas lá fora escutam e veem, está acontecendo alguma coisa ali, e quando eles chegam lá, eles escutam Pedro pregar, e quando Pedro prega a palavra de Deus, Pedro exalta ao Senhor, Pedro exalta a Jesus, Pedro fala de Jesus, Pedro não fala dele, Pedro não tem compromisso em falar dele, o compromisso de Pedro é falar com Jesus, porque a palavra de Deus tem compromisso, Deus tem compromisso com a palavra dele, não é com a palavra do pregador, é a palavra de Deus que não volta vazia, e Pedro está pregando em aramaico, tem um monte de gente lá ouvindo e entendendo, porque a linguagem de Deus é transformada no ouvido que entende, e o texto bíblico diz que cerca de 3.000 almas se converteram. O poder do Espírito Santo no meio de uma igreja atrai pessoas e converte pessoas para a glória de Deus. Esse é o ministério do Espírito Santo. E o texto do capítulo 2 de Atos, lá no final, vai dizer em como essa igreja estava, como essa igreja se tornou. O texto diz que eles estavam todos juntos e tinham tudo em comum. Eles partiam o pão com alegria e com singeleza de coração, caindo nas graças de todo o povo, e o próprio Deus acrescentava à igreja todos aqueles que haviam de se salvar. Nós precisamos conhecer o Espírito de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus para sermos transformados em testemunhas eficazes da glória de Deus. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele, para a glória dEle. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre você, desça sobre essa igreja e te transforme e me transforme. Essa é a minha oração no nome de Jesus.